Tudo começa com um passo no desconhecido. O louco, jovem e cheio de sonhos, caminha com leveza, olhando para o alto, sem se preocupar com o que vem a seguir. Sua mochila carrega potencial ilimitado, mas ele ainda não sabe o que há dentro dela. Seu cachorro, símbolo do instinto, tenta alertá-lo sobre o perigo do abismo à sua frente. Mas ele hesita? Não. Ele segue em frente, pois a aventura o chama. O louco representa o começo de toda a jornada, a liberdade, a ingenuidade e a confiança no caminho. Mas para onde ele vai? O louco encontra sua primeira lição, o mago. Diante dele, uma mesa com 4 símbolos: cálice, espada, bastão e moeda, os elementos que formam a realidade. O mago ergue uma das mãos ao céu e aponta a outra à terra, mostrando que é o canal entre o divino e o material. Tudo o que você precisa já está dentro de você. Ele diz: a energia criativa é ilimitada, basta saber como usá-la. O louco sente a excitação do potencial, compreendendo que pode moldar sua realidade. O mago domina os elementos: terra, água, fogo e ar, tudo é possível, diz. O louco aprende que tem potencial ilimitado, basta saber direcionar sua energia. Mas ainda há muito a aprender. No caminho adiante, uma figura serena senta-se entre 2 colunas. A sacerdotisa segura um pergaminho, um véu atrás dela esconde mistérios. Nem tudo deve ser revelado de imediato, ela sussurra. O louco percebe que existe um mundo oculto, uma sabedoria que só pode ser acessada pela intuição e pelo silêncio interior. Se o mago representa a ação, a sacerdotisa simboliza o saber oculto. O louco sente que precisa equilibrar razão e intuição. Nos portais do desconhecido, a sacerdotisa o observa em silêncio. Entre véus de mistério, ela guarda os segredos da intuição. Escute o que não pode ser dito, ela sussurra. O louco percebe que há mais do que os olhos veem. Em um campo fértil e verdejante, a imperatriz o recebe. Ela é a mãe, a criadora, a abundância da natureza. Tudo ao redor floresce. A vida precisa ser nutrida para crescer. Ela ensina. O louco sente o poder da criatividade, do amor e da conexão com o mundo físico. Ele aprende que a jornada não é apenas mental ou espiritual, mas também sensorial e emocional. Criação e nutrição são essenciais, ensina ela. O louco sente a beleza da existência. A próxima figura impõe respeito. Sentado em um trono de pedra, o imperador simboliza a estrutura e a ordem. A liberdade sem base se torna caos, ele diz. O louco entende que para avançar, ele precisa de disciplina. Sonhos são poderosos, mas precisam de forma e estratégia. O imperador ensina liderança, controle e responsabilidade. O imperador impõe uma presença forte e imponente, estabelece regras e estruturas. O louco entende que a liberdade precisa de alicerces. Agora, o louco encontra um mestre espiritual. O hierofante, cercado de discípulos, ensina tradições e conhecimentos ancestrais. Aprenda com aqueles que vieram antes, ele aconselha. O louco percebe que algumas verdades vêm da experiência coletiva e que há sabedoria na estrutura espiritual e cultural do mundo. Diante dele, um dilema, 2 caminhos, 2 forças que se atraem e se opõem. Os enamorados representam o poder da escolha, a necessidade de tomar decisões que definirão sua jornada. O louco sente o chamado do coração, mas também a dúvida da mente. A escolha não é fácil, mas é necessária. A estrada se divide. No meio, o louco vê 2 figuras, um dilema entre razão e paixão. Escolher é crescer. O coração ou a mente? Ele sente que a decisão definirá seu caminho. Superado o dilema, o louco agora monta uma carruagem puxada por 2 esfinges, uma negra, outra branca. O carro simboliza a vitória através da determinação.
Seja o mestre do seu próprio destino, diz o condutor. O louco aprende que com a razão ele pode alcançar qualquer objetivo. Direcione sua vontade, e nada te deterá. Ele entende que seguir adiante exige controle e confiança. Agora, ele encara a justiça, que segura uma balança e uma espada. Cada ação tem uma consequência, ela diz. O louco percebe que deve ser íntegro e responsável por suas escolhas. Aqui, ele aprende a verdade e a clareza. Seja honesto consigo mesmo, ela alerta. Ele percebe que cada escolha tem seu preço. O caminho se torna solitário. Uma figura com uma lanterna caminha devagar. O eremita. Ele ensina que há momentos em que a resposta não está fora, mas dentro de nós. O louco aprende o valor da introspecção e do autoconhecimento. A luz solitária da lanterna brilha na escuridão. Busque dentro de si, ele aconselha. Ele aprende o valor da introspecção. De repente, tudo muda. A roda gira, mostrando que a vida é feita de altos e baixos. Nada dura para sempre, a roda sussurra. O louco percebe que deve se adaptar às mudanças. A roda gira sem parar. Ele vê que a vida é um ciclo, sorte e azar. Tudo muda. Ele aprende a aceitar o fluxo do destino. Uma mulher domina um leão, não pela violência, mas pela suavidade. A verdadeira força vem do equilíbrio interior. Ela ensina. O louco aprende a controlar seus impulsos e encontrar coragem dentro de si. Ele percebe que coragem não é imposição, mas equilíbrio entre emoção e razão. Suspenso de cabeça para baixo, o louco vê o mundo de outra forma. Ele percebe que, às vezes, precisamos parar e nos render para entender o que realmente importa. Ele vê o mundo sob uma nova perspectiva. Entende que há sacrifícios no seu caminho. Um fim chega, mas a morte não é o fim absoluto, e sim transformação. O louco sente o medo, mas entende que precisa deixar o velho para trás para renascer. Um fim inevitável. É a transformação. Algo precisa partir para que o novo chegue. O louco encontra um anjo que mistura águas de 2 cálices. Harmonia é a chave, ele diz. O louco aprende a moderação e o equilíbrio. O equilíbrio entre opostos se revela. Paciência e harmonia levam à plenitude. Ele aprende a dosar seus passos. Correntes o prendem, mas são soltas. O diabo revela ilusões, vícios, apegos e sombras internas. O louco percebe que pode se libertar se desejar. São ilusões, diz uma voz. O louco entende que muitas prisões são criadas por ele mesmo. Um raio destrói uma torre. Tudo que não era verdadeiro desmorona. O louco sente a dor da queda, mas aprende que algumas estruturas precisam ruir para dar espaço ao novo. O trovão cai, destruindo a torre. A queda é brusca, mas necessária. O louco sente o colapso, mas aprende que a destruição faz parte do crescimento. Após a tempestade, a esperança renasce. A estrela brilha no céu, lembrando de que há luz mesmo na escuridão. O louco bebe da fonte da renovação. Mas nem tudo é claro. A lua lança sombras e ilusões surgem. O louco aprende que deve confiar em sua intuição para não se perder. Sombras dançam na escuridão. Ele caminha entre ilusões e medos. Ele entende que a mente pode enganar, mas a intuição o guia. O sol nasce, dissipando as sombras. A clareza e a felicidade tomam conta. O louco sente que está próximo do fim de sua jornada. A luz da verdade o aquece. Ele sente alegria, clareza e vitalidade. Ele percebe que a jornada o transformou. Uma trombeta soa. O louco olha para trás e compreende tudo o que viveu. Ele se renova, pronto para seu último passo. Ele encara seu passado e entende suas escolhas.
Um renascimento acontece. Ele finalmente chega ao destino. O louco agora é completo. Aprendeu, cresceu, transformou-se. Mas o ciclo nunca termina. Cada fim é um novo começo. O louco não é mais o mesmo. Ele se tornou o todo. O ciclo termina, e um novo pode começar.